estudantes e professores. Vamos juntos para a aula 66 de matemática? Comigo, professora Helena. E comigo, professora Janaína. O tema da nossa aula de hoje: figuras geométricas planas. Atenção para os materiais que vocês precisarão: caderno, papel, lápis e borracha, apenas para registro. Organizem-se, a gente já volta. Tudo pronto aí? Vamos registrar a aula de hoje? Anotem no seu caderno a data em que você está assistindo esta aula, colocando o dia, o mês e o ano, matemática, aula 66 e o tema da aula de hoje: figuras geométricas planas. Capricha no registro, daqui a pouco a gente volta. Hoje tem história! História! Clact, clact, clact! Nossa, que barulho é esse? Que som é esse? É o título da nossa história. O livro Clact, clact, clact foi escrito por Liliana e Michele Iacocca. Vamos curtir a história juntos? Vamos? Vamos! Eu vou contar a história para vocês. Bem, um dia, uma tesoura encontrou um monte de papel picado. Que horror! Ela pensou. Eu nunca teria feito um serviço tão mal feito. Mas o papel já estava picado e não tinha jeito de fazer isso outra vez. Foi então que a tesoura achou que pelo menos podia pôr ordem naquilo tudo, porque os pedaços de papel eram de várias cores e todas as cores estavam misturadas. Clact, clact, clact! Os amarelos, todos do lado esquerdo, falou a tesoura. E os pedacinhos amarelos foram para o lado esquerdo. Continuando. Clact, clact, clact. Os azuis para o lado direito. E os azuis foram para o lado direito. Clact, clact, clact. Os vermelhos fiquem no meio.
E os vermelhos foram para o meio. E assim, um pouco mais para cá e um pouco mais para lá, a tesoura separou os verdes, os pretos e os alaranjados. E ela olhou e não se deu por satisfeita. Os pretos, ai meu Deus, os pretos e os vermelhos. Continuando com a história. Clact, clact, clact. Quero que os amarelos formem um círculo. E os amarelos formaram um círculo. Tentaram. Clact, parece uma abóbora, falou a tesoura e não se deu por satisfeita. Clact, clact, clact. Quero que os azuis formem um quadrado. E os azuis formaram um quadrado. Clact! Que coisa horrorosa! Falou a tesoura e não se deu por satisfeita. Clact, clact, clact! Quero que os vermelhos formem um triângulo. E os vermelhos formaram um triângulo. Clact! Se isto é um triângulo, eu sou um serrote. Falou a tesoura e não se deu por satisfeita. E assim aconteceu com todas as outras cores, e a tesoura nunca se dava por satisfeita. E ela foi ficando nervosa. Foi ficando nervosa. Clact! 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 Até que um clact saiu errado e virou um tremendo de um espirro. Clact! E todos os papéis voaram e a tesoura se viu presa num labirinto de papéis coloridos. E assim acaba a história. Ufa! Ai, ainda bem que acabou essa história. Mas que tesoura malvada! Nervosinha Nervosa. ela! Nada estava bom para ela. Pois é, um pouco difícil aqui reproduzir um triângulo, mas eu estava tentando. Sim, pois você não poderia pegar apenas uma das formas que temos Sim. aqui. Você tinha que, né? Exato, era difícil, Todas né? as imagens ali parecer com uma representação de um triângulo, não Ou é? um círculo com Sim. figuras recortadas de diversas formas. Mas que bom, chegamos no fim da nossa história. Olha lá, fim. E a tesoura ficou presa num emaranhado de cores e formas. Formas? Sim, figuras geométricas planas. Ah, então esses papéis tratam das formas geométricas planas. Isto. Entendi. Vejam, vou pegar uma aqui, por exemplo, uma figura geométrica plana que lembra um círculo. Ah, então esta figura geométrica plana que lembra um quadrado. Mais uma aqui, deixa eu Temos ver. aqui, Essa olha aqui. só, uma figura geométrica plana que lembra um triângulo. E eu vou encontrar aqui, deixa eu ver, esta aqui. Figura geométrica plana que lembra um retângulo. Sim. Bem,
Estão todas aí? Mas todas essas aqui são figuras geométricas planas? Sim, são. Cada As que uma são diferentes de quadrado, de círculo, Sim. retângulo? Todas possuem seu nome, suas características, mas hoje vamos estudar um pouco mais detalhadamente 4 figuras geométricas planas. A primeira, o quadrado. Como esta daqui. O quadrado. O que poderíamos dizer de um quadrado? Bom, Vamos ver? Vou procurar um aqui para que eu também possa manipulá-lo, entendê-lo. E vocês acompanhem aí conosco. Bem, o quadrado possui alguns detalhes, como por exemplo, ele tem lados. As figuras geométricas planas possuem lados. No caso do quadrado, poderíamos dizer que ele tem um lado reto. Olha só, é reto aqui. reto. Passa o dedo, professor. Verdade, reto. Mais um lado aqui, reto também. Reto também. Mais um lado. São 3 lados até o momento. 3. Faltou este aqui. 4 lados. 4 lados, exatamente. 4 lados retos e do mesmo tamanho, do mesmo comprimento. Aqui, o comprimento de cada lado do quadrado precisa ser, né, do mesmo tamanho que os demais. Então, uma das características do quadrado. Estamos falando de figuras geométricas planas. Lembramos disso aqui. Coloque assim, professor. Nós tratamos das figuras geométricas espaciais, que tinham 3 características, que era comprimento, largura e profundidade. Então, 3 dimensões, certo? Certo. E agora as planas, professora? As planas, como é o caso aqui do quadrado, ela possui apenas 2 dimensões, que são largura e comprimento. Por isso nós dizemos que as figuras geométricas planas, elas são bidimensionais, porque elas possuem 2 dimensões, a largura e o comprimento. Certo. Então, entendendo esta diferença, vamos continuar aqui com as características desta primeira figura geométrica plana, que é o quadrado, que estamos verificando. Bem, vejam aqui na imagem, estudantes. Acompanhe aqui na tela. Tá vendo o quadrado? Sim. Bem, se girarmos o quadrado, será que ele mudará de nome? Não. Ele continua sendo um quadrado. Quer dizer, se inverter a posição dele, por exemplo, eu estou segurando desta forma. Se eu virar aqui, ele continua sendo um quadrado. Poderíamos desenhá-lo desta forma, né? Ou desta, tanto faz. Ele continua sendo um quadrado, pois a posição que ele está não interfere em suas características. Vejamos, então, para retomar, lados. Quantos lados tem o quadrado? Vamos contar? 1, 2, 3, 4 lados. Isto. Quantas dimensões tem o quadrado, professora? 2 dimensões. Nós dizemos uma figura bidimensional, que são largura e comprimento. Isto. 4 lados, então, do mesmo tamanho. Isso, de mesma medida, né? Isto caracteriza uma característica do quadrado, certo? Certo. Vemos aqui também pontas, cantos, sim, que são chamados de vértices, né? Mas podemos lembrar apenas de cantos, não precisamos entrar, né, falar essa nomenclatura, mas para que vocês conheçam, os vértices são os cantos, onde se encontram aqui os lados. Os lados, olha, este lado está se encontrando com esse, e ao se encontrar, forma um canto aqui. Isso. Este lado, ao se encontrar com este, forma mais um canto. Vamos contar quantos cantos ou quantos vértices tem o quadrado? Vamos lá, então. 1,
2, 3, 4. 4 vértices ou 4 cantos. É isso aí. Então, já conversamos um pouco sobre o quadrado e vamos na sequência. Observar mais uma figura geométrica plana. Aqui temos o retângulo. Vamos encontrar Vamos um retângulo? encontrar aqui. Será que temos um retângulo? Eu ainda não encontrei. Olha, encontrei. Bom, é diferente do seu. O seu é retângulo? O meu é retângulo. O meu também. Mas o que faz com que ele seja um retângulo? Ele deve ter algumas características próprias, né? Que mesmo a minha figura sendo menor que a sua, não deixa de ser um retângulo. É de outra cor que a sua. Isso, elas são diferentes. Mas tem umas características que são iguais. Por exemplo, eu vou contar os lados do meu retângulo. Vamos ver se é igual ao seu? Sim. 1, 2, 3, 4 lados tem o meu retângulo. 1, 2, 3, 4 lados tem o meu retângulo. E o meu retângulo trata-se de uma figura bidimensional. A sua também? Sim, pois tem comprimento e largura. Isso. A sua também? Também. Comprimento e largura. Tá, cantos. 1, 2, 3, 4 cantos ou 4 vértices. E o seu? 1, 2, 3, 4 também. Sim, observamos... E se eu mudar assim? Muitas semelhanças entre eles, não é? O que tem de diferente entre eles? O tamanho? As medidas, né? Sim, o tamanho. O meu é maior que o seu. Sim, maior. Ou seja, o comprimento do meu é maior do que o do que o comprimento da minha figura. Isto. E aqui, a largura também deste aqui é maior do que a largura. O meu é menor. Isto. Mas então, possui as mesmas características que o seu retângulo. As duas figuras aqui são geométricas planas que estamos segurando, né? Representam um retângulo. Isso mesmo. Bem, que mais que a gente pode dizer? A cor também, são de cores diferentes. Então, não podemos dizer que essas duas figuras geométricas planas são iguais. Elas são semelhantes. Pois as duas, né, tratam-se de retângulos. Bem, eu tenho uma coisa para mostrar para os nossos estudantes, professora, que eu acabei de me lembrar. Sim. Sabe que figura que eu estou pegando aqui? O quadrado. O quadrado, que acabamos de falar sobre ele, não é? Igual ao meu também. Vou contar uma coisa para vocês, estudantes. O quadrado também é um retângulo. Como assim? Não entendi. Se é quadrado, é quadrado. Se é retângulo. O quadrado também é um retângulo. Mas espera aí. Possui 4 lados? Possui 4 lados. Possui 4 cantos? Possui 4 cantos. É uma figura bidimensional? Sim, tem comprimento e largura. Tá. E vejam, os cantinhos aqui são bem retos. Iguais. Esse encontro das duas... Sim. Das duas, digamos assim, dos dois lados? Sim, são bem retos, não são? São bem retos. Esse, olha, reto. Isto. E podemos ver que aqui também entendi. Independente se o meu comprimento é maior do que a largura. Aqui temos os lados com a mesma medida, certo? Certo. Mas veja que os cantos aqui são todos retos. Então, o quadrado é um quadrado, pois tem os lados de mesma medida. Todos os 4 lados com a mesma medida. Mas ele também é um retângulo, pois todos os seus lados são retos, seus cantos aqui, seus vértices são... Entendi. Entendeu? Entendi. Então, também é um retângulo. Vocês sabiam disso? Curioso, né? Muito curioso. Sim, temos retângulos aqui nas mãos. Se mudarmos a posição... Será que continua sendo retângulo? Continuam sendo retângulos. Podemos nós mesmos decidirmos se chamaremos aqui de comprimento e aqui de largura ou ao contrário. Mas são 2 dimensões. Eu fiquei preocupada agora há pouco. Nossa, será que eu posso dizer aqui comprimento e aqui largura? Agora você me explicou.
independente Sim. da posição. Temos largura e temos comprimento. Olha só. Também posso inverter assim. É, E veja. ele continuará sendo um retângulo. Vamos mover aqui a imagem? Mesmo se movendo, ele continua sendo um retângulo. E temos agora mais uma figura geométrica plana que trataremos. Triângulo. Tri. Tá me lembrando uma palavra. Tri tá me fazendo pensar em uma quantidade. É, do número 3. Três, me lembra. Por quê? Será que estamos falando de 3 alguma coisa? Eu acho que sim. Por exemplo, 3 lados? Ou 3 vértices, ou seja, 3 cantos? Será que temos figuras Aqui com essas características aqui? Deixa eu ver, aqui essa tem 4 lados, não é? Tá, essa daqui... Bom, essa aqui também tem 4 lados. Eu já Esta encontrei. daqui, olha. Esta. Quantos lados tem essa figura, professora? Olha, tem 1, 2, 3 lados. A minha também. 1, 2, 3 lados. Tá, mas eu tô vendo que a sua figura está parecida com a da imagem. Um pouco parecida. Pouco parecida. É, um e é um pouco. triângulo. Sim. Pois A esta da minha. imagem, só vamos conferir aqui, professora. Tem um lado, 2 lados, 3 lados. 1, 2, 3 cantos, 3 vértices. Pois é. A minha figura que eu peguei aqui, ela é bem diferente. Eu fiquei um pouco preocupada agora. Não, também é um triângulo. Também é um triângulo? Sim, dependente tá. do comprimento, aqui da medida do comprimento de cada lado. Então, o que devemos observar são as características dos lados. Sim. 1, 2, 3 lados. Então, por isso é um triângulo? Por isso é um triângulo. Entendi. Olha, temos aqui 1, 2, 3 cantos ou 3 vértices. Isto aqui também. 1, 2, 3. 3 lados, 3 vértices ou 3 cantos. Tá tudo certo. Temos triângulos nas mãos. E também uma figura bidimensional? Sim, pois podemos aqui escolher. Escolha aí. Comprimento e largura. Onde você poderia nos mostrar? Largura, comprimento. Sim. Eu poderia inverter assim, continua sendo um triângulo? Continua. Veja, vamos entendi. mover aquele da imagem? Movendo qualquer posição que ele parasse. Poderíamos chamá-lo de Sim. triângulo. Pois é um triângulo. E como o meu é um pouco diferente devido ao tamanho dos lados, à medida dos lados, se eu colocar assim, inverter assim, continua sendo um triângulo? Continua sendo um triângulo. Veja, eu estou aqui movendo o meu também. Entendi. Ó. As características não mudam, continua Não. com 3 lados, 3 vértices ou cantos. Sim, triângulo. Ótimo. Figura geométrica Plana. E agora temos a última aqui. Vamos procurar então uma figura semelhante a esta, o círculo. Tem lados retos, professora? Não, Lados retos no círculo? não tem lados retos. Então, vamos procurar alguma Bom, figura isso aqui que possui tenha lados retos. uma forma arredondada. Entendi. Temos várias aqui. Olha, eu vou pegar esta amarela. Esta figura amarela. Ótimo. Você pegou um círculo? Peguei, eu acho. Não tem lados retos? Todos curvos? Todos curvos. Um lado só, curvo, É. não é? Isso. Isso. São iguais? Não, não são iguais. as nossas figuras? Vamos comparar as duas. São Bom. iguais? Não são iguais. É. Mas os dois são círculos, como não são iguais? Não são iguais, Não. pois o meu tem um tamanho maior que o seu. Entendi. Entendeu? Bom, não são iguais também porque são de cores diferentes. Cores diferentes. Então podemos dizer que essas duas figuras aqui são semelhantes, Sim. pois tratam-se de círculos, certo? Certo. O seu é círculo e o meu é círculo. O meu é maior que o seu. Tudo bem. Concordam com a gente? As duas figuras geométricas planas que estamos segurando são círculos. Tem lados retos? Não. Não. Não consigo, olha. Vai formando uma curva. Não tem lados retos. Então, essa é uma característica importante do círculo. Sim, do círculo.
nenhum lado reto ele possui? Não, nenhum. Ele é inteiro, arredondado. Isso. Arredondado. Em forma de curva. Uma linha que se encontra. Vamos pensar assim, Sim. né? Começamos a Dá para perceber. E daí ele se encontram, encontraria aqui. se fecham. Sim. Totalmente curvado, certo? Certo. O que mais que dá para dizer do círculo? Ele é uma figura geométrica plana, pois ele é bidimensional, ele tem 2 dimensões, Quais são essas dimensões? comprimento e largura. Dá para observar isso aqui no círculo? Bom. Sim. Se é uma figura geométrica plana, entra nesta característica. Isso mesmo. Comprimento e largura. Exato. E aí? Então, No céu? assim, comprimento, largura, 2 dimensões. Isso, ou poderíamos movê-lo? Se eu mover, muda a imagem? Que graça, o círculo não, ele continua do mesmo jeito, não é? Vamos mover aqui também na imagem? Estão vendo? Ele Não está estou se percebendo. movendo. Não. Ele está desta forma, assim. E Por continua. ser uma figura circular, é por isso que a gente não percebe o movimento na imagem? Isso mesmo. Interessante, não é? Diferente das outras que vimos anteriormente. Sim. Lembra quando eu mostrei aqui o triângulo? Aí inverti? Dá para perceber bem, não é? Já no círculo não. Não dá. Porque ele é uma figura plana e curva, né? Sim, curva. Não possui Lado lados, inteiro curvo. lados retos, ele é inteiro curvo. Tá, então gostei muito de todas elas. E vocês? Se apropriaram? Perceberam as diferenças, as semelhanças entre elas? Vamos aqui colocar em destaque então, professora, Vamos lá. apenas essas que a gente explorou um pouco mais na aula de hoje, foi o círculo, o quadrado, o Triângulo. e E vou pegar esta pequena aqui mesmo. sim, O retângulo. Exploramos então as características dessas 4 figuras geométricas planas. eu vou até trocar aqui Tudo bem. para lembrar daquilo que eu falei para sim. vocês, que este é o quadrado, pois ele tem lados de mesma medida, 4 lados com a mesma medida, mas ele também é um retângulo, né? Pois são 4 lados retos. Isso. Inclusive aqui nos cantos, são cantos retos, Isso. certo? Certo. Então, vamos lembrar do nome destas 4 figuras? Círculo, Triângulo, triângulo tem 3, lados, círculo não tem lados retos, ele tem um lado curvo, certo? certo. Um contorno aqui, em forma de curva. E Quadrado, porque possui 4 lados de mesma medida. E retângulo. retângulo. O retângulo também possui 4 lados, mas eles são de mesma medida? Então, aqui não. Sim. Por isso que ele não pode ser chamado de quadrado. Exato. Olha só, percebem? Esses 2 lados aqui possuem mesma medida, mas esses 2 aqui não. Por isso que ele é chamado de retângulo e não de quadrado. Isso. Bem, dá até para observar, né, professora, que esses 2 lados aqui, a gente pode dizer que eles são lados paralelos, porque eles estão lado a lado, paralelos. Então né? este lado aqui é paralelo com este aqui. 2 lados paralelos de mesma medida, certo? Certo. Este tem a mesma medida que este, e esses outros 2 lados também são paralelos, porque Sim. estão um ao lado do outro, certo? Entendi. Certo, estudantes? Veja o quadrado, então. Também tem Lados 2 lados paralelos aqui e 2 lados paralelos aqui. O diferente é que todos esses lados possuem a mesma medida, Exatamente. né? E ali não. Esses 2 lados são paralelos, E esses 2 também são paralelos. com medidas diferentes, Sim. certo? Estudantes, bem, agora a gente trouxe aqui para vocês a geometria, que é o que estamos tratando aqui, as figuras geométricas, na arte. Na arte. A arte,
que te lembra a arte? Arte. Obras de arte. Me lembra pintura. Pintura, cinema, filme. O que mais? Imagens. Imagens construídas com figuras. Me lembra muito arte, me lembra teatro. Sim, música, dança. Dança, arte. Mas hoje, onde será que poderíamos observar figuras geométricas planas na arte? Uma das formas seria nas pinturas. Vocês sabiam que existem pintores, existiram pintores e ainda existem, que utilizam-se de figuras geométricas planas na sua arte, compondo imagens como estas. Trouxemos aqui o Pierre Mondrian. Nestas duas obras dele, a primeira, Composição em Vermelho, Amarelo e Azul, ele fez no ano de 1921. Que figuras geométricas planas vocês conseguem observar aqui? Bom, eu consigo observar quadrados, sim, retângulos. Quadrados e retângulos. Isto mesmo, vários, não é? Sim. Na segunda imagem, que se chama Formas Geométricas com Predomínio de Linhas Retas. Olha, né? Cada obra tem seu nome, não é, sim, professora? Que ele fez em 1907, foi o ano que ele pintou. O que você observa aí, professora? Bom, predomínio de linhas retas. A gente vê muitas linhas retas, mas também vemos imagens de figuras planas construídas com linhas retas. Temos ali o exemplo do retângulo, de um triângulo, de alguns retângulos e também uma imagem feita com linhas curvas, no caso. Sim, uma linha curva aqui, o círculo. O círculo, no caso, uma linha curva, mas predomina as linhas retas. Então por isso que ele deu esse título para a obra. Sim. Porque predominância é quando se tem mais, não é? Sim. Então, tem apenas uma figura geométrica aqui, né, com toda a curva. Que não é linha reta. Então, entendi. O que está predominando nesta obra são figuras geométricas com linhas retas. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esta figura é composta por esta linha reta, com esta, com esta Isto e mesmo, com esta. Isto mesmo. Muito São bem. várias. Então, mas tem muito mais artista que utiliza figuras geométricas em suas composições. Trouxemos mais exemplos aqui. Tarsila do Amaral. É uma brasileira, não é, a professora Sim. Janaína? E ela utilizou dos seus conhecimentos de geometria, né, de figuras geométricas, para compor as suas obras de arte. Olha esta primeira obra. Ela foi produzida no ano de 1924 em São Paulo. Então nós vemos aqui uma cidade. A obra se chama São São Paulo, né? Que então é representa a cidade de São Paulo, uma parte da cidade de São Paulo. Vejam, os prédios são formados por figuras geométricas planas. Eu Olha vejo só, aqui o trenzinho, retângulos, círculos, que mais? Triângulos aqui na torre. Isso mesmo. Sim, ela se utilizou bastante de figuras geométricas planas, só que diferente do anterior, onde ele apenas colocou ali as figuras, Sim. né? Criou ali imagens com a composição das figuras. Aqui ela representou uma imagem, né? Segundo a sua visão da cidade de São Paulo. Um pedacinho de São Paulo utilizando as figuras geométricas. Ela compôs ali uma paisagem, Sim. certo? E a próxima obra de Tarsila do Amaral é chamada O Porto. E ela foi criada em 1953. Bem, o Porto, a gente sabe que existe numa região do litoral, de Sim. praias. Por isso nós vemos aqui, ó, tô vendo o mar representado na cor azul, um azul claro, um pouco mais escuro. E claro, os barcos aqui na frente. Lá atrás tem algumas casas, montanhas. E vejam a característica das imagens. Os barquinhos, por exemplo, as velas dos barcos, professora Janaína, o que te lembra? Olhando assim, se estivesse um pouquinho mais reto, Sim. né?
cada imagem, eu diria que me lembra um pouco o triângulo. Sim. Né? Mas não muito porque elas são um pouco curvas aqui embaixo. Sim. Mas vemos aqui imagens de figuras geométricas planas, bem representadas, como círculos, árvores lá no fundo, redondas, né, que lembram círculos. Isso. Também. Aqui, os telhados das casas, vejam aqui na frente, olha. Trapézios, né? Isso, exatamente. Assim como essa figura que representa esse barco maior também é um trapézio. Sim. Elas estão aqui todas misturadas, né? Trabalhamos com essas 4 hoje, mas existem outras. Retângulos menores aqui nos tijolos, nas paredes das casas. Figuras geométricas. Quanta criatividade, não é? Muito. E olha aqui. O Alfredo Volpi também utilizou aqui na obra Cidade de Criança, que ele fez em 1950, qual figura geométrica plana predomina? Ai, eu vejo aqui, triângulos predominando, né? A torre aí. Vocês tinham encontrado triângulos, aqui retângulos. Círculos, não é? Olha. Círculos. Aqui na imagem estão um pouquinho achapados, sim, né? Não estão bem círculos, estão mais com formas ovais, né? Mas a partir da ideia do círculo. Sim, nos lembram também figuras geométricas planas. E nesta outra aí, o que você vê, professora? Então, esta obra foi chamada Catedral e ela foi produzida em 1973. A palavra catedral já nos remete a um prédio, um monumento. Sim. E olhando para a figura, esta catedral, ela foi produzida aqui com qual imagem de figura geométrica? Eu vejo 2 imagens, professora. 2? Sim, que se repetem muito. Triângulos e retângulos. Vejam, triângulos, triângulos e retângulos aqui. Sim. Ao fundo de cada triângulo. Aqui, essa ideia aqui central lembra? Remete a um triângulo maior aqui, não é? Sim. Que dá essa imagem de uma catedral. E depois de observarmos estas obras de arte, agora é a nossa vez. Nossa vez do quê? Vamos fazer arte? Vamos usar a geometria para fazer arte? Vamos lá, gostei. Então eu vou construir a minha obra e você a sua? Mas vocês ficarão aí de olho no que faremos. Vamos fazer de conta que criaremos obras de arte como quadros, ali como telas. Entendi. Eu trouxe aqui para ser a moldura da nossa obra de arte. Que também é uma forma geométrica plana. Você percebeu, professora? Sim, retângulo. Isso mesmo. Aqui formaremos. Eu formarei o meu quadro e você o seu. Pode ser de forma abstrata, pode compor paisagem. Fica a seu critério, professora. Combinado. E com vocês, vamos combinar o seguinte. Assim que acabar a aula, verifique aí folhas de papel. Não precisa ser uma de cada cor, não. Corte, crie figuras geométricas planas, desenhe, recorte e depois com elas façam também uma composição de uma obra de arte. Certo? Depois que acabar a nossa aula. Então, mais ou menos como faremos agora, não é, professora? Sim. Vamos formar? Vamos lá. Terminei a minha obra. Você está quase finalizando a sua? Quase finalizando aqui. Olha só. Vou colocar aqui uns raios de sol. Já sei até como irei chamá-la. Eu também já sei o nome da minha obra. Então, a minha obra, o nome é Passeio em Família. Conseguiu imaginar aqui? Aqui tem uma mamãe e 2 filhinhos passeando. E a sua? Parece realmente. A minha é uma paisagem. Podemos chamar de uma paisagem curitibana. Gostei. Também gostei da sua. Façam depois, estudantes. Vamos para o nosso
Quiz! Primeira pergunta. Qual é a figura geométrica plana que possui 4 lados de mesma medida? Um trapézio, um retângulo ou um quadrado? 4 lados de mesma medida. É o quadrado. Qual é a figura geométrica plana que não possui lados retos e nem vértices? Lembrando que os vértices são os cantinhos. Triângulo, círculo ou quadrado? Ela não possui nem lados retos e nem vértices. Círculo. Acabou a nossa aula. Até a próxima. Tchau, estudantes e professores. Em uma área de 4.435 metros quadrados, é um espaço inédito no Brasil, dedicado à educação para a prática agrícola sustentável em ambientes urbanos. O local reúne os mais modernos métodos de plantio de alimentos saudáveis sem agrotóxico. Energia solar. 72 módulos fotovoltaicos fornecem energia elétrica com potencial de geração de 30 megawatts por ano. Captação de água da chuva. Sistema de captação e reservatórios com capacidade de 25 mil litros que abastecem o sistema de irrigação. Banco de alimentos. Evita o desperdício de alimentos, conectando doadores e entidades sociais e também recebe os alimentos produzidos na fazenda urbana. Cozinha Escola. Espaço para aprendizado no preparo, conservação, higienização, aproveitamento integral e aspectos nutricionais dos alimentos. Compostagem e vermicultura. Ensino de técnicas de decomposição de material orgânico que colabora com a redução do lixo e obtenção de adubo para a agricultura. Estufas, replicação de espécies, triagem de mudas e cultivo protegido para espécies mais exigentes em condições climáticas. Agrofloresta, sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com as plantas que integram a floresta. Um sistema agroflorestal é um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda faz a recuperação vegetal e do solo. Paisagismo produtivo, jardim onde plantas comestíveis, ornamentais e repelentes integram-se em harmonia. Área de canteiros. Canteiros executados com diversos materiais, formas e tamanhos para representar as várias possibilidades de agricultura no ambiente urbano. Espiral das sensações. Um jardim de plantas, flores, temperos, chás e plantas alimentícias não convencionais que proporcionam uma viagem sensorial. Canteiros de cadeirantes, área acessível para proporcionar ao cadeirante uma experiência plena de agricultura. Jardins de mel, colmeias de abelhas jataí, mandaçaia, guaraico, mirim e manduri, formam o ecossistema apícola de espécies fundamentais para o equilíbrio ambiental e a produção agrícola.